Perfeito. Nós somos uma civilização que desperdiça muita comida. E aí a pergunta geral que eu queria te fazer era o seguinte: você acha que essa irrupção de transtornos alimentares tem a ver com esse elemento cultural? O fato de que a gente tem hoje, você falou aí em McDonald's, não sei se vai dar tempo de entrar, por exemplo, na questão dos alimentos processados e tal, e eu também não sei se a questão dos transtornos alimentares tem uma reflexão sobre isso, não só de aspectos quantitativos, da quantidade de alimentos, mas o que comemos, né? E aí a gente come hoje muito mal, comemos muito alimento processado. Mas a minha questão é, você acha que esse contexto cultural em que a gente tem muita disponibilidade à comida serve de uma certa maneira como gatilho para o surgimento de tanto transtorno alimentar, a ponto de termos uma profissional como você que tem conseguido realizar uma clínica focada nessa temática? Você consegue me compreender? Você acha que faz sentido isso? Sem dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas, o contexto social ele tem uma grande influência em relação aos transtornos alimentares, né? Essa questão da escassez, e quando a gente passa da escassez para esse excesso, né? Essa disponibilidade a qualquer hora, em qualquer lugar. Tem um livro que eu acho muito interessante, assim, eu super recomendo para quem gosta da temática, para quem se interessa, que ele chama Como Aprendemos a Comer. Eu sou péssima de nome, então não vou lembrar o nome da autora. Né? Mas é um livro... O título dele é esse, Como Aprendemos a Comer. Né? E ela vai trazendo ali como que nós aprendemos a comer. Tem outro também, Mulheres, Comida e Deus, que também traz muito essa questão, esse fundo aí social, né? De como acontece. E eu vou responder a tua pergunta, inclusive, quando a gente estuda transtornos alimentares, a gente vai pensar em relação ao surgimento dos transtornos, né? A gente não consegue dizer que esses transtornos eles obedecem a uma coisa só, a um fator só. Sim. Né? Então, ele tem um aspecto multifatorial. E um desses aspectos multifatoriais que vão determinar o desenvolvimento ou não do transtorno alimentar é justamente o fator social. Né? O quanto eu tenho de disponibilidade de comida. Como essa comida é vendida para mim, né? Um aspecto muito importante é o quanto a comida é vendida como escape, né? Então, a gente tem vários slogans aí como a felicidade, abra a felicidade, enfim, agora tá me fugindo, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, são né? Do marketing, da propaganda. Perfeito. Né? O quanto é vendido, né, assim, doces. Foi formatura do ABC. Eu tenho um filho de 6 anos e foi formatura do ABC dele esse fim de semana. Né? Eu vou abrir aqui um parênteses porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. E tinha algumas perguntas que eles fizeram, os professores fizeram para as crianças e passaram como um videozinho, né? E eles perguntavam assim, o que é que deixa você feliz? E várias crianças respondiam, comer doce. Comer doce. Né? Então, comer doce me deixa feliz. Tudo bem que o doce ele pode deixar a gente feliz, a gente pode comer o doce, mas qual é o contexto no qual eu estou comendo doce? E aí é onde entra, né? O que nós, enquanto sociedade, dizemos para uma criança, por exemplo, né, como pais, quando ele se machuca e a gente diz assim para ele, olha, ai, não fica triste. Depois a gente vai ali tomar um sorvete. Vai tomar a injeção, né? Vai tomar a vacina, mas depois a gente vai ali. Tudo isso é parte de uma construção social no qual eu não posso sofrer. E se eu estou sofrendo, a comida ela tem essa função de aplacar essa dor, por exemplo. Né? Então, a gente já parte daí muitas vezes com relação às crianças. Né? Sem dúvidas, se eu tenho muito mais opções, se eu tenho muito mais escolhas e se o tempo inteiro está sendo me vendido essa ideia de que é a comida que vai me trazer a felicidade, né? Esse papel social da comida, ele tem uma grande influência. Joia. Muito bom, muito bom. Vamos falar agora sim de questões mais específicas, né? Vamos. Eu quero conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho.
você nos disse que a sua clínica está mais centrada no público adulto. Isso. Bom, nós estamos no Brasil. E como você bem colocou, esses recortes culturais, eles fazem bastante diferença. Por exemplo, nós sabemos que nos Estados Unidos, os problemas relacionados à obesidade da população são muito mais sérios do que em outros contextos, do que, Sim. por exemplo, no contexto brasileiro, né? Nós estamos no Brasil, você atua no Brasil, no Nordeste do Brasil, né? Então tem uma situação cultural aí bem específica. Conta pra gente, então, Marina, o que mais aparece nesse público adulto que lhe procura? Dentro do espectro aí dos transtornos alimentares, seria legal que você desse esses nomes, né? Quais são os principais? O que mais tem aparecido na tua experiência profissional? Primeiro, né? Muitas vezes, como eu falei, as pessoas me procuram acreditando que tem um transtorno alimentar. Sim. Eu recebo muita indicação também de nutricionista, de psiquiatras, né? Nem sempre as pessoas que vêm me procurar como um transtorno alimentar, eles têm um transtorno alimentar. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Se a gente vai olhar, na verdade, uma questão mais epidemiológica, não são transtornos com prevalência extremamente altas, né? No Brasil também a gente não tem tantos estudos em relação à prevalência, acho que é algo que precisa... Dados epidemiológicos definidos, como tem em outros lugares. Isso. Nos Estados Unidos, eles levam isso muito a sério. Isso, né? Então, até porque lá eles trabalham muito com essa questão de seguro social, tem toda essa parte, né? Que a gente já não tem tanto. Eu também não me atenho tanto a esses números, não sou a melhor pessoa para falar sobre essa parte epidemiológica, mas realmente, quando a gente vai olhar na literatura em geral, não são transtornos que são tão prevalentes. Mas o que a gente vê hoje, né? Esse comer transtornado disparando. Né? Então, relação disfuncional com a comida, com o alimento, como você falou, né? O problema muitas vezes não está na comida, mas ele é um sintoma ali, ele é parte de um problema que é muitas vezes maior, né? E que aparece ali sendo relacionado à alimentação. Né? Então, primeiro ponto, eu acho que o que mais aparece para mim é o comer transtornado. Seja um comer para mais, seja um comer para menos, seja um comer restritivo por questões, né, sensoriais ou comportamentais, no qual eu não tive muito acesso, não foi muito investida essa questão da alimentação na base. Né? Eu sempre gosto, eu atendo adulto, mas eu gosto de falar muito sobre criança. Sim. Né? Porque é uma construção, como aprendemos a comer, né? Desde a nossa infância. Esse adulto chegou aí como fruto de um processo. Exato, né? Então, quando a gente vai falar dos transtornos por si, né? O que aparece mais na clínica? Aparece muito o caso de compulsão alimentar, bulimia nervosa e anorexia nervosa. Bulimia e anorexia nessa população adulta? Na população adulta. Né? Inclusive, esse é um aspecto que o desencadeamento desses transtornos, eles acontecem normalmente na adolescência. Sim. Mas é cada vez mais comum a gente ver adultos desenvolvendo também, né, esses transtornos. O que acontece também? Às vezes eu tenho um comportamento disfuncional ou um comer transtornado desde a minha adolescência, mas enquanto transtorno alimentar de fato, ele vai ser caracterizado já na vida adulta. Né? Quando eu falo vida adulta, é uma vida adulta jovem. Né? Não mais para frente, mas já englobando a vida adulta. Isso que você está dizendo é muito semelhante ao que eu trabalho muito assim, com a questão dos transtornos de personalidade, e que você está dizendo tem uma similaridade muito grande. Com os transtornos de personalidade também é assim, né? Tanto é que no caso dos transtornos de personalidade, esse diagnóstico formal ele só pode ser dado no início da vida adulta em diante. A gente não dá diagnóstico de transtorno de personalidade na adolescência. Embora os comportamentos disfuncionais, os sinais, muitos deles já estejam aparecendo ali. Né? Pois é, então você menciona comportamento alimentar
Qual foi o termo que você disse? Disfuncional. Disfuncional, anorexia nervosa, bulimia nervosa. Eu queria conhecer um pouquinho os desafios que cada um deles coloca para você como profissional. Pensando nessa primeira categoria, esse comer disfuncional, esse comer exagerado. Comer transtornado, a gente pode chamar. Exato. Foi essa expressão que você usou que eu estava tentando lembrar. Eu vou te mencionar um adágio e eu vou te perguntar se faz algum sentido. Tá. Porque tem um adágio que circula, para mim ele faz algum sentido, que ele diz assim: todo excesso traz em si uma falta. Né? Todo excesso está tentando dar conta de alguma falta, de alguma ausência, de lacunas, de buracos, que essa pessoa está tentando dar conta com esses comportamentos transtornados, no caso. Né? Isso se aplica aos transtornos alimentares, à compulsão alimentar, ao comer transtornado? É muito comum, né, quando a gente vai aprofundando ali o estudo daquele paciente, quando a gente vai dando sequência, a gente encontrar realmente essas faltas. Chegar nesse núcleo. E o que a pessoa está tentando, entre aspas, remediar com esse comer transtornado, Marina? Nossa, isso pode ser tão variado, né, Paulo? E aí a gente vai encontrar muitas vezes, né, uma questão de autoestima, então eu não tenho uma autoestima bem definida, eu não consigo ali me relacionar comigo, e essa falta eu coloco na comida. Questões afetivas mesmo, né? O quanto que eu gostaria de ter ali de outra pessoa e também não consigo, ou até... Então, e aí, como eu falei, isso pode se manifestar para eu comer a mais ou para eu comer a menos. Eu sinto que eu não sou amada. Se eu sinto que não sou amada e acredito que se eu for mais magra, eu vou receber esse amor, né? A falta do amor. Então, eu restringo absurdamente, porque eu acredito que aquele cuidado que eu passo a receber ou aquela atenção que eu passo a receber depois é exatamente o amor que me faltava. Uhum. Funciona, então, aí como um mecanismo de substituição, né? Se fosse em outras perspectivas teóricas, talvez a gente estivesse falando em movimentos de sublimação, alguma coisa assim. O período da pandemia, Marina, apresentou alguma elevação? Porque... olhando hoje de modo retrospectivo, a gente sabe que aumentou muito os diagnósticos de depressão e ansiedade no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem esses dados epidemiológicos, né? Circula, por exemplo, a informação de que somos o número um em diagnósticos de ansiedade no mundo inteiro, né? No período da pandemia, você percebeu, assim, oscilou para mais a questão vinculado com a questão da ansiedade? Com certeza absoluta. Sim. Isso eu posso te falar sem sombra de dúvidas. Né? Existem alguns estudos, como eu falei, né? Não é uma área amplamente estudada, mas existem alguns estudos que falam sobre isso, sobre a questão do aumento do índice de transtornos alimentares. O que aconteceu muito na pandemia? Né? Eu fiquei preso em casa. E muitas vezes a única coisa que eu tinha ali como recurso era comer. Então, aquilo ali começou a se tornar... Como que eu comecei... Como que eu lidei com essa alimentação? O quanto eu consegui suprir de outras coisas? A gente volta para esse ponto, né? Da falta, às vezes, de convívio social, do poder sair, do ser funcional, né? Então, eu vou citar até aqui um caso que eu acompanhei, né? Eu tive pacientes que me procuraram depois da pandemia. Sim. E que era o melhor estudante do colégio, era a estudante que mais lia livros no colégio, né? E era uma pessoa que tinha um perfil ali muito perfeccionista, sempre estava muito, muito dedicada a essa questão dos estudos. Quando eu me vejo em casa sem poder fazer nada,
E do nada, né, me vem a ideia, poxa, vou fazer aqui uma dieta. Já que eu não estou fazendo nada, vou fazer uma dieta, vou cuidar melhor da minha alimentação. Eu não tinha mais as outras coisas para poder ser o meu reforço, para poder ter aquela sensação de superação de que eu conseguia fazer. Então, eu desvio o foco para a alimentação. Sim. Então, eu quero menos, eu quero menos, eu quero menos. Né? E eu me sinto superando tudo que eu gostaria de superar ligado à alimentação. Né? Então, volto mais uma vez. Tanto a gente tem ali casos no qual essa alimentação ela começou a ser disfuncional, tanto para mais quanto para menos.